Olá, eu sou Paulo C. Ferreira e mais um vídeo de Critério para Leigo. Nesse exercício vamos utilizar a imagem do SteadyCam 1096 3D Exercise. O link está na descrição do vídeo. É uma peça um pouco mais complexa do que a gente tem feito até agora. Porém, basicamente vamos trabalhar Pad, Pocket e Mirror. Vamos começar então com arquivo novo. Manter janela lado a lado. E vamos começar a fazer essa parte externa aqui, ó. Então, faremos esse perfil. Eu farei apenas um lado, para depois fazer o espelhamento, para ser mais rápido. Depois de fazer a parte sólida, faremos os furos passantes. E depois esse detalhe aqui, que é um pouco, que ele não é passante, ele só tem um rebaixamento. Nós temos as medidas aqui. Então, a peça toda tem 10 milímetros. E esse rebaixamento é 13 milímetros. E aqui é a parte que é passante. Antes da gente começar a fazer a peça propriamente dita, eu vou fazer um sketch de referência. Então, eu vou determinar primeiro o ponto 00. O ponto 00 vai ser bem aqui. Então, nós temos aqui o comprimento total da peça, a partir daqui. Então, nós temos o comprimento, ele vai a partir desse ponto aqui, ó. E não a partir daqui. Então, vamos lá. Vamos criar Create New Body, criar um novo corpo e criar um novo sketch. Então, vou selecionar o XY Plane e eu vou fazer justamente os pontos de referência. Então, eu vou selecionar esse ponto aqui, ó, como centro. E eu vou achar agora as medidas para poder chegar nessa medida total aqui. Então, nós temos aqui duas medidas, que vai dar a medida total da peça. 77.5 e 51.7, e elas se encontram aqui, bem onde faz a divisão entre essas duas linhas. Dessa divisão para baixo até aqui, nós temos 32.5, que é justamente a altura desse centro, desses dois centros aqui, ó. E esse daqui ele está a 28.9. Então a gente vai primeiro determinar esse centro aqui. Vamos determinar essa distância, 28.9. E depois 32.5 para a gente poder achar esse centro. Então a largura aqui é de 119.2. 119.2 divididos por 2. Aí ele vai descer 28.9. Eu vou deixar os dois alinhados e para ele poder ficar totalmente restrito. Então agora essa parte aqui é essa daqui, ó, é o centro dessas duas perfurações. E eu vou jogar a partir daqui 32.5. Então, agora a partir desse ponto, eu posso jogar 51.7 e 77.5. Cinquenta e 51.7 e 77.5.
Aqui nós temos a largura de 46,3 divididos por 2. E aqui embaixo, 41,2. Também divididos por 2. Então temos aqui o centro. Aqui também vai servir de centro. Aqui é 51,7. Isso, e não 21. 51,7 e 77,5. Agora sim. Então agora eu posso fechar. Esse aqui vai ser o sketch de referência. E eu vou sempre que eu precisar, eu vou utilizar aqui essas medidas. Então agora eu vou criar um novo sketch para começar a fazer essa parte aqui lateral. XY Plane, vou selecionar. E vou pegar como referência então esses pontos aqui. Vou pegar essa linha e essa daqui. Esse aqui eu vou colocar o ponto na linha e não no outro ponto. Porque ele vai precisar ter essa flexibilidade na hora de eu criar o fillet. Então aqui é raio de 14. Quarenta e 46,3 divididos por 2. E o raio aqui é 14. Aqui também temos um raio de 26. Aí temos um arco aqui. Temos uma linha reta e mais um arco aqui embaixo. Então acho que dá para ligar ele aqui, ele não vai ter problema. Então aqui é o 41,2. Quarenta e 41,2 divididos por 2. Aí temos uma linha e aí um arco. Esse arco aqui ele vai ter 41. E também vai ter tangência. E aqui embaixo também vai ter um arco. Então aplicamos um fillet com 19 de raio. E temos um ângulo de 26,9. Então temos um ângulo com essa linha e com essa daqui. 26,9. Podemos fechar então agora o sketch e aplicar um pad. Então com o sketch selecionado, vamos aplicar um pad de 5 milímetros. Ok, agora a gente vai fazer essas perfurações, as passantes. Então, vou começar com essa central aqui. Então vou selecionar a face e criar um novo sketch.
Esse sketch de referência eu posso por enquanto deixar ele desabilitado. Eu vou selecionar essa ferramenta aqui, Create Slot. Ele começa aqui no centro e vem até aqui. Vamos restringir novamente. Pronto. Então, o diâmetro aqui é 13 milímetros. E vamos ver essa questão dos comprimentos agora. Então, daqui para baixo é 28,9. Então, 28,9 mais 7,1. Vinte e 28,9 mais 7,1. Então, esse daqui está pronto. Agora temos um aqui em cima. Aqui eu vou aplicar uma simetria entre esses dois centros. Raio de 5,8. O distanciamento entre um centro e outro é de 20 milímetros. E a altura em relação a esse centro aqui é de 42,3. Vamos fazer agora essa perfuração aqui. Novamente vamos pegar aqui o slot. O raio aqui é de 5,2. 5,2. Ele está a uma distância de 26 desse centro ao outro. Então, 26 divididos por 2. Ele está a 20,1 dessa parte inferior aqui. Então, desse ponto a esse ponto aqui, 20,1. Isso. E ele vai seguir esse padrão aqui desse centro, que é 54,7. 54,7 divididos por 2. E agora vamos fazer esse daqui. Então aqui temos duas perfurações, uma passante e outra não. Vamos poder aproveitar esse centro aqui, ó. Então eu vou criar uma linha de construção a partir desse centro. E é onde eu vou criar o outro centro desse slot. Então ele vai ficar alinhado a esse centro, a esse eixo aqui. O raio é de 5,2. Tem dois raios, o externo e o interno. A gente está fazendo primeiro o interno, é 5,2. E esse aqui é de 28,9. 28,9. Então pronto, nós temos aqui as 4 perfurações, estão prontas. Vamos sair e agora a gente vai aplicar um pocket. Sketch selecionado, vamos aplicar um pocket. Como a peça tem uma espessura de 5 milímetros, 5 milímetros aqui é o suficiente para fazer a perfuração.
E agora a gente vai fazer essa parte interna aqui, ó. E também essa. Vamos começar com essa daqui. Então, selecionar essa face novamente e criar um sketch. Vou pegar como referência esses dois pontos. E vou criar novamente um slot. Então, aqui nós temos um raio de 7,2. Vamos restringir os pontos. E vamos pegar algumas referências. Então, nós temos aqui essa referência. Então, precisamos desse centro desse arco. Desse aqui também. Aqui eu já tenho. Aqui eu vou ter que fazer um segundo, né? Tem esse daqui, vou ter que fazer um outro. Vou precisar dessa referência. Ah não, dessa daqui não preciso. Dessa daqui, dessa daqui. Ele vem até aqui mais ou menos. Ok, a espessura dele é de 5 milímetros. Então aqui a espessura é 5 milímetros a partir do corte. Então aqui ó, 5 milímetros a partir do corte, aqui 5 milímetros a partir do corte, aqui também. Então vou seguir esse padrão, 5 milímetros a partir daqui. Então vou começar criando os arcos primeiro. Então temos um arco aqui. Temos um outro aqui. Temos um arco aqui. Aqui embaixo. Então, temos a espessura de 5 milímetros. Ok, então como é que a gente vai fazer aqui? Ó? A gente vai pegar aqui o raio dessa referência, ela vai ficar cinza, 5,8. E agora eu vou aplicar um arco aqui, ó. 5,8 mais 5. 10,8. Ó, 10,8. Aqui mesma coisa. Raio de 13. Aqui é 13 mais 5. Aqui eu já tenho o valor, que é 5,2. Então aqui é 5,2 mais 5. Esses dois aqui são iguais, então vou colocar uma igualdade entre eles. Aqui também é raio de 5,2, posso colocar igualdade entre os dois. Não, aqui não vai dar. Deixa eu ver. Cinco ponto dois. Dá para aplicar assim. E agora tem os arcos que vão unir todos esses outros arcos aqui, ó. Então aqui tem um arco.
Aqui vai ter 2 arcos e uma linha central. Então eu vou criar uma linha. Eu não tenho essa medida aqui, ó. Então vou aplicar uma medida que é o dobro daqui, vou aplicar 10. Então daqui para cá, 5 milímetros. Não chega tanto. Eu vou aplicar também aqui um fillet. Essa parte interna aqui também é 5 milímetros. Então vamos aplicar aqui as tangências. Aqui também tem um arco. Aqui tem uma linha. Eu vou aplicar uma igualdade nesses 2 arcos aqui. Entrar com o valor de 5. E aplicar também igualdade aqui em todos esses aqui, vou aplicar 5 também. Agora vamos fazer essa parte lateral aqui. Então vamos criar uma linha. Aqui outra linha. Vamos selecionar a linha e a referência e aplicar um paralelismo, ou seja, então elas vão ficar sempre paralelas, não confundir com igualdade. Eu vou criar um arco também nessa parte interior. E tem um arco aqui também. Ficou meio estranho isso daqui. Vou aplicar o arco de 3 pontos. Então o que eu vou fazer aqui? Eu primeiro vou pegar esse raio 26. Vou tangenciar esses dois aqui, esse arco e essa linha, esse arco e essa linha. Aqui também. E agora eu vou aplicar aqui uma medida. Então, o raio aqui vai ser 26 menos 5. E aqui 41. Menos 5. Eu vou criar 2 linhas de construção. Uma aqui. Eu vou colocar deixar ele perpendicular. Vou aplicar uma igualdade e vou deixar eles com uma medida de 5 milímetros.
que é a espessura dessa... Acho que não precisa, ela já está pegando a medida aqui do raio, desses dois raios. Ok. Então aqui agora é mais um arco. Ele vai ter 5 também, vou deixar os dois em igualdade. E aplicar a tangência. Aqui, aqui. Aqui, aqui. Também vamos aplicar igualdade com esses dois. E aplicar tangência. Vou deixar com 8. E vou deixar com 22 aqui. Então temos agora aqui o sketch pronto. E a gente pode fazer agora, aplicar o pocket. Então vamos aplicar o pocket. 3 milímetros. Ok. Então, aqui não está declarado, mas eu vou aplicar um fillet. Então, você pode selecionar a edge, ou nesse caso aqui, eu só seleciono a face e peço para aplicar um fillet. Ponto 5. Peço para selecionar novamente e vou selecionar essa face aqui. Só que daí ele acabou fazendo o fillet aqui também, e esse não era meu interesse. Então, vou selecionar desselecionar essa face e vou selecionar apenas a edge. Ok. E agora a gente já pode aplicar os mirrors. Então, não dá para aplicar 2 mirrors na sequência. Aplicar o mirror de forma tradicional, tem que usar o multitransform. Então, primeiro vamos selecionar tudo. Não seleciona nem o origin e nem o sketch. Então, o pad, pocket e fillet. Vamos aqui em multitransform. Clica com o botão direito, add mirror, transform. Ok. E vamos aplicar mais um mirror. E agora no eixo YZ. Então vai ser no XY. Isso, XY. Dá um OK aqui e agora um OK aqui em cima. Vamos ver se não tem nada dando problema. Se não tem nenhum fillet com problema. Não tá. Então, tecla 0 para ficar na vista. E a peça está pronta. Vamos aplicar aqui uma transparência. E aplicar uma cor diferente. Vamos aplicar um laranja. Salvamos o arquivo. E vamos exportar. Espero que tenham gostado. Se não é inscrito no canal, se inscreve, deixa um like, comentário e até o próximo vídeo.